Bom, sejam bem-vindos. Eu enviei para vocês, conforme eu tinha prometido, aquele pequeno resumo com as questões propostas resolvidas, tá bom, gente? Ontem, se não tiveram tempo de olhar ainda, depois vocês dão uma olhada, comparem com as soluções que vocês tinham pensado. Se tiverem dúvidas, podem trazer para a gente nas próximas aulas ou hoje mesmo. Você viu lá, Gabriel, o material? Eu vi. Pronto. Sempre que vocês tiverem dificuldade com algum tipo das questões propostas, eu sei que vocês têm o gabarito, mas às vezes você não sabe como aquela resposta foi obtida, ou tem alguma dúvida, por que não é aquela opção, podem passar para mim, tá? Podem, inclusive, usar o meu privado. Não tem problema, não. Você está estudando química, sei lá, sábado à tarde, deixa lá uma mensagem. Quando eu puder, eu te dou um retorno aqui na aula. Será um prazer, viu? Porque às vezes a gente sabe qual é a opção correta, mas gostaria de saber por que não é aquela outra opção. Então, fique à vontade para interagir também com as perguntas de vocês, quando tiverem suas dúvidas. E hoje, como nós havíamos prometido, nós vamos para outro assunto, tá bom, gente? Esse assunto, ele está lá na nossa aula 5, vou acessar aqui para vocês, da Química 2. Tá? Esse assunto, pessoal, ele está na aula 5, estamos chegando lá, e vamos falar de soluções. Soluções. Se você tem aí seu livrinho, é a página 113. Salvo o bigode juiz, é a página 113, onde nós vamos começar. Pronto. É exatamente aqui. Página 113. Esse assunto é bem mais fácil, ele é bem mais acessível. Eu vou só passar aqui repassando algumas informações necessárias, depois a gente chega nas questões, nos exercícios de fixação. Certo? Primeira definição do que seria uma solução. Uma solução, gente, para nós da química, não é a solução de um problema. Na verdade, solução para nós é sinônimo de mistura homogênea. Mistura homogênea. Então, se você quiser, em poucas palavras, que eu diga o que significa uma solução em química, eu traduzo. É uma mistura homogênea. Por que é homogênea? Porque as misturas, as dispersões, podem ser de três tipos, fundamentalmente. Podem ser soluções, que são as misturas homogêneas, podem ser suspensões, são aquelas misturas cujo soluto, cujo tamanho da partícula do soluto é muito grande. Né? Então, se eu botar areia em água, é uma suspensão, é uma mistura heterogênea, visível a olho nu. E aí, entre as soluções, que são misturas homogêneas, e as suspensões, que são dispersões grosseiras, eu tenho os coloides, que aparentam ser misturas homogêneas, mas quando a gente vai olhar de mais perto, não são. Então, nós não vamos trabalhar com coloides, não nos interessa agora. Também não quero me preocupar com suspensões, que são as misturas grosseiras, né? As misturas cujos solutos têm partículas muito grandes. Eu quero me concentrar nas soluções, que são as misturas, como eu disse, homogêneas. Curiosidade sobre elas. Curiosidade sobre elas. Tem dois nomes aqui que vão aparecer muito e que a gente precisa gravar. Um é o soluto. O que é o soluto, professor? O soluto, quando eu misturo duas substâncias, o soluto é aquele que geralmente vai em menor quantidade, tá? E o solvente é o que está em maior quantidade. Tem gente que interpreta erroneamente que o solvente tem que ser sempre líquido
que o soluto tem que ser sempre sólido, nada mais errado, nada mais errado. É perfeitamente possível que eu tenha um solvente sólido e um soluto líquido. O que vai determinar quem é um e quem é outro é a seguinte ideia: quem foi disperso em quem? Quem ficou misturado em quem? Então, essa criatura que ficou misturada no outro, que não foi mais visível, é o soluto. O que ficou visível é o solvente. Como assim, professor? Se eu pegar açúcar em água, dissolver todo o açúcar, eu não vou mais enxergá-lo, só vou enxergar a água. Então, o açúcar é o soluto e a água é o solvente. Ah, entendi, professor. Mas se eu pegar um quilo de açúcar e despejar 10 gotinhas de água dentro desse açúcar, quem eu não vou mais ver é a água. Então, a água passa a ser o soluto e o açúcar passa a ser o solvente. Tá? Então, a gente tem que olhar a questão da proporção. Quem está em menor proporção é soluto. Quem está em maior proporção é solvente. E a solução, essa equaçãozinha ela está bem didática. A solução é a soma do soluto com o solvente. Tudo bem até aí, pessoal? Vocês lembram bem dessa matéria? Clarice está aí também, Mailane, pode ficar à vontade. Gabriel, vocês têm alguma pergunta desde já ou já posso ir adiante? Posso ir tranquilo? Beleza. Pode. Então, essas primeiras informações são só para você relembrar os conceitos que você viu quando você estudou isso lá no segundo ano, né? Estudou isso no segundo ano. Bom, prosseguindo, você vai encontrar aqui uma classificação que eu não sugiro que você decore, não precisa decorar, é só para o seu conhecimento e para que você saiba que existem vários tipos de soluções, tá certo, pessoal? De acordo com a natureza do soluto e a natureza do solvente. Por exemplo, as soluções chamadas soluções sólidas ocorrem quando o solvente é sólido. Então, desde já, reforçando, a solução, enquanto solução, ela pode ser sólida, pode ser líquida e pode ser gasosa. Assim como cada substância vista individualmente pode ser sólida, líquida ou gasosa, a solução também pode ser sólida, líquida ou gasosa. Então, o latão é uma liga metálica, funde-se o cobre e o zinco, que são dois metais, e forma-se uma liga chamada latão. Vejam que o solvente é sólido. O solvente, se você tiver colocado o cobre em menor proporção que o zinco, o solvente é o zinco. Se você tiver colocado o zinco em menor proporção, o solvente é o cobre. Em todo caso, seja um ou seja outro, o solvente é sólido. E a solução é considerada sólida como um todo. Mas existem também soluções líquidas. É o caso da garapa de açúcar. O açúcar comum dissolvido em água. O solvente não é água? É, professor. O solvente não é líquido? Então, a solução como um todo é considerada líquida. Cuidado, não importa que o soluto seja sólido. O açúcar é sólido e continua sólido, mesmo depois que ele está misturado com a água em solução. Mas veja que o solvente é líquido. Isso faz com que a solução seja considerada líquida. E temos também soluções gasosas. No caso do ar atmosférico, né? O ar atmosférico é uma solução. E aí você encontra vários tipos de componentes nessa solução. Tem amônia, tem gás carbônico, tem gás oxigênio, né? Tem vapor d'água. Mas quem é o solvente? O solvente é o próprio ar, é o próprio conjunto do ar atmosférico, né? O vapor d'água, por exemplo, ele está disperso no ar atmosférico, né? Quem é o gás da atmosfera que tem maior proporção em relação aos outros? É o nitrogênio, né?
Tem gente que acha que é o oxigênio. Não é. O nitrogênio ele responde por quase 80% da atmosfera da Terra. Então, a atmosfera, que é uma mistura de vários gases, né, tendo como solvente o nitrogênio. Como ele é um gás, a solução é gasosa. Então, existem as 3 formas de solução: sólida, líquida e gasosa. Outra classificação é comparar o soluto com o solvente. Pronto, acabei de falar do latão. Ambos são sólidos. O latão é uma liga formada por cobre e bronze. Tá? Então, como os dois, tanto o soluto como o solvente, são sólidos, nós chamamos essa solução, latão, de solução sólido-sólido. As ligas metálicas, de modo geral, são soluções sólido-sólido. Tá bom, gente? Então, o latão é uma liga, repito, entre o cobre e o zinco. Como ambos são sólidos, é uma solução sólido-sólido. O bronze também é uma liga formada por 2 metais, ambos sólidos. Outra solução sólido-sólido. E soluções sólido-líquido, professor? Tem? Tem. Foi o caso do açúcar. O açúcar é sólido, a água é líquida. Veja, quando eu falo solução sólido-líquido, o primeiro nome é o soluto, o segundo é o solvente, certo? Soluções sólido-gás. O soluto é um sólido e o solvente é um gás. O iodo sublimado no ar. Se eu colocar iodo exposto a um ambiente com temperatura elevada, esse iodo começa a liberar vapores, sofre sublimação. Esses vapores se misturam no ar. Então, o soluto é sólido, são vapores de iodo, dispersos num gás, que é o ar atmosférico. Então, a solução sólido-gás. E assim por diante. Então, tem vários tipos de soluções, como vocês podem ver aqui, tá, gente? E aí, às vezes, os problemas, eles trazem somente a memória desses tipos de soluções. Então, só uma dica para vocês, não precisa decorar isso aqui, isso é matéria que você vai lendo e vai, enfim, gravando na mente, né? Não precisa sair para decorar. Mas é bom que você se lembre que quando ele se refere à solução líquido-gás, o soluto é o líquido e o solvente é o gás. Se for uma solução gás-líquido, aí o soluto é o gás e o solvente é o líquido. Tá bom, gente? Beleza? Maravilha. Só uma classificaçãozinha para a gente entrar no clima, tá? Para a gente conhecer alguns tipos de soluções que aparentemente são estranhas, né? Mas são soluções, viu, pessoal? São soluções. Por exemplo, essa solução aqui, ó, solução líquido-líquido. O benzeno é um líquido que se dissolve bem em tolueno. Quando ele dissolve, você só vê o tolueno, o benzeno fica disperso, né? Mas, enfim, são 2 líquidos, então é uma solução líquido-líquido. E, geralmente, os produtos que a gente encontra no comércio, seja no comércio de produtos alimentícios ou farmacêuticos, eles são soluções, muitos deles são soluções. Você compra álcool etílico. Será que você está comprando só álcool etílico? Claro que não. O álcool etílico que você compra é álcool misturado com água, tá? Por exemplo, o álcool etílico que se está usando agora contra o coronavírus é álcool 70%. Significa dizer o quê? Que se você compra 1 litro de álcool, você está levando ali 70% de álcool, mais 30% é água. Então, veja, ele é uma solução, tá? Ele é uma solução de água em álcool. Uma solução líquido-líquido. Água sanitária, o pessoal está usando muito também. Água sanitária é uma solução de hipoclorito de sódio e outras substâncias derivadas do cloro em água. Então, é uma solução líquido-líquido, tá certo? E não uma substância pura.
Não existe a substância pura, água sanitária. A água sanitária é uma solução onde você pega o hipoclorito de sódio e mistura com água, em proporções variadas, mas é uma solução. Tudo bem até aí? Agora vem a parte mais importante. Se tiverem qualquer dúvida, podem desmutar o microfone e perguntar. A parte mais importante é aqui, pessoal, onde começam as dúvidas. O que é uma solução diluída e o que é uma solução concentrada? O que é isso? Vamos fazer o seguinte, vamos começar pelo final. O que é uma solução concentrada? Sabe aquele café que você exagerou na dose, colocou muito café para pouca água? Então, quando eu digo que uma solução está concentrada, eu estou me referindo a uma desproporção do soluto em relação ao solvente. Como assim, professor? É tipo isso aqui, ó. Eu deveria ter colocado apenas 10 gramas do soluto. Eu coloquei 20, eu coloquei o dobro. Coloquei 30, eu coloquei o triplo. Então, ainda que o soluto tenha se dissolvido por completo, essa solução está concentrada porque tem uma proporção alta entre a quantidade de soluto e a de solvente. Pronto. Deveria ter sido uma comida salgada. Uma comida salgada é um exemplo de alta concentração. O sal está todo dissolvido, mas tem mais sal do que deveria. Porque eu estou fazendo essa ressalva porque tem aluno que acha que não, mas o sal não está todo dissolvido, como é que a solução está concentrada? Só que tem mais sal dissolvido do que o que deveria ter. E a solução diluída é o oposto. Quer dizer, você poderia até ter colocado mais sal, mas decidiu, por qualquer motivo, colocar menos. Então, a solução é considerada diluída. Tá? É o contrário, por exemplo, do café forte, como o pessoal chama aqui no Ceará. É o café fraco, é aquele café que você percebe que foi colocado pouco pó de café para muita água. Então, é uma solução diluída. Esses conceitos, pessoal, eles são conceitos qualitativos, porque eu só posso dizer realmente se a solução é diluída ou concentrada daqui a pouco, quando eu souber qual é o máximo de soluto que eu posso acrescentar na solução. Mas guarda essa informação que daqui a pouco a gente fala mais sobre ela. Por hora, tenho em mente apenas essas duas informações. Na solução concentrada, eu acabei colocando mais soluto do que eu deveria e na solução diluída eu coloquei menos do que eu poderia. Pausa para respirar. Perguntas? Então, a única diferença entre as duas, necessariamente, é que uma é uma cor desproporcional. Exatamente, exatamente. Quando eu falo em diluído e concentrado, nessa hora aqui da aula, eu sempre penso numa comida. Uma comida salgada é uma solução concentrada de sal. Uma comida que passou do ponto do sal. Uma comida insossa, como nós chamamos aqui no Ceará também, com pouco sal, é diluída, certo? Não falamos em quantidade ainda, só falamos em relação ao padrão. Você chega no restaurante, pede uma sopa, e aí você sente que está muito salgada. Então, o cozinheiro fez uma solução concentrada. Ou então está muito... Professor, Pois não. outro exemplo que o senhor podia dar, aquele do café que o senhor falou, né? Lá nos Pronto, Estados Unidos, né? A cafeína que eles tomam lá é bem menor do que a nossa, né? com E para certeza. eles o nosso é muito forte. Muito forte, é verdade, é verdade. Inclusive tem uma parte da população americana que nem sequer toma café. Eles tomam um preparado de uma outra planta chamada cevada. Eles não tomam café, porque eles entendem que a cafeína é extremamente prejudicial à saúde. Então, eles substituem totalmente a cafeína pela cevada. E a cevada, se você tomar, você vai perceber que ela é extremamente diluída. É como se fosse uma garapa, né, em relação ao nosso café. Perfeito, Gabriel. Excelente. Excelente. Então, sempre que a gente percebe que tem pouco soluto, isso é um indício de que havia ali uma solução diluída. Muito soluto, solução concentrada. Isso sem falar em números.
E para terminar essa parte teórica, mas não menos importante, pessoal, soluções moleculares e eletrolíticas. Identifiquem também os sinônimos. Soluções moleculares também são chamadas de não eletrolíticas. E soluções eletrolíticas, por sua vez, são chamadas de iônicas. O que acontece aqui? Se eu dissolver açúcar na água, eu vou ter uma solução que não conduz corrente elétrica. Por que ela não conduz corrente elétrica? Porque o açúcar é uma substância covalente, não forma íons quando em solução. Porém, se eu dissolver sal de cozinha na água, essa solução é eletrolítica. Ela transmite corrente elétrica, ela é condutora elétrica. E ela é condutora elétrica porque o sal de cozinha, ele é uma substância iônica. Quando ele se dissolve na água, os íons são liberados e formam um dipolo dentro da água. Então, um exemplo bem exagerado. Sabe aquela cena do cinema que o vilão cai na piscina e aí o mocinho coloca lá um cabo na rede elétrica para matar o vilão? Então, aquela cena velha batida. O cara mata o vilão dando choque dentro da piscina. Pergunta é, aquilo é viável? Depende. Se aquela piscina tiver uma solução molecular, que não transmite corrente elétrica, ele pode derrubar o poste da rede elétrica dentro da piscina que o vilão não vai ser atingido. Agora, se dentro daquela piscina, coisa que geralmente acontece, tiver um sal dissolvido, e todos os sais são iônicos, né? Não é só o cloreto de sódio, então a solução vai ser condutora de eletricidade e aí a descarga elétrica daquele fio vai chegar até a vítima. Então, de fato, pessoal, há um risco em você nadar numa água próxima de instalações elétricas, porque pode ter um fio caído ali próximo e transmite corrente elétrica através da água. É muito comum, por exemplo, pessoas sofrerem descargas elétricas durante chuvas, porque estão próximas de árvores. E essa árvore está em contato com a rede de distribuição de energia. Então, veja, árvore molhada, rede de distribuição de energia próxima. A água da chuva geralmente contém sais dissolvidos, conduz corrente elétrica, você pode tocar numa árvore molhada e sofrer uma descarga elétrica fatal. Então, é por isso que os bombeiros recomendam que durante tempestades ou chuvas intensas, evite se abrigar debaixo de árvores. Não só pelas descargas que podem atingir você diretamente, né, mas também pela possibilidade de contato dessa árvore com a rede de distribuição de energia. Então, está aí a diferença entre soluções moleculares e soluções iônicas. Bom, chega de definição, vamos para um conceito mais técnico, que é o de coeficiente de solubilidade. E aí nós vamos esclarecer essa história do que é uma solução diluída, do que é uma solução concentrada, tá, pessoal? O coeficiente de solubilidade é um número, é um valor numérico. Ele vai indicando quantos gramas de determinado soluto posso eu colocar dentro daquela quantidade de solvente a determinada temperatura. Então, me permitam, eu vou aqui um pouco à frente, no exercício de fixação, para mostrar para vocês como é que isso funciona na prática. Vou aumentar aqui a tela. Vou mostrar isso aqui para vocês. Ó, isso aqui, pessoal, é uma curva de solubilidade, certo? Aqui é uma curva de solubilidade de vários sais ao mesmo tempo. Tem nitrato de sódio, tem nitrato de potássio, cloreto de amônio, cloreto de sódio, sulfato de sério. Sulfato de sério. Muito bem. Essas linhas indicam o quê? Vamos pegar o caso do nitrato de sódio. Essa linha que corresponde à solubilidade do nitrato de sódio indica que se você estiver a 10 graus de temperatura, veja, 10 graus, eu estou partindo aqui do eixo X, ó, 10 graus. Na temperatura de 10 graus,
é possível dissolver até 80 gramas de nitrato de sódio em 100 gramas de água. Eu vou repetir. Se eu partir aqui de baixo a 10 graus, temperatura de 10 graus, eu vou perceber que eu consigo dissolver 80 gramas do sal nitrato. Aqui o ponto, né, pessoal, que é o ponto cartesiano, tá? Ponto cartesiano. Aqui, ó. Perfeito. Então, eu consigo dissolver até 80 gramas desse rapaz em 100 gramas de água. Aqui o solvente é a água. Agora, se a temperatura, ao invés de 10, for de 20 graus, olha aqui, ó. Se a temperatura, ao invés de 10, for de 20 graus, vai lá para cima. Você vai encontrar outro ponto no gráfico, ó. Tem aqui, ó. Dizendo o seguinte, que nesse caso daria para dissolver perto de 90 gramas. Então, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Que a solubilidade, não só do nitrato de sódio, mas de qualquer sal, de qualquer soluto, vai depender fundamentalmente, pessoal, da temperatura. Não é um número absoluto que nunca vai mudar. Entenda isso. Há situações em que o aumento da temperatura facilita a dissolução e você vai ver que tem situações em que o aumento da temperatura dificulta a dissolução. Então, são parâmetros que variam para cada substância. No caso do nitrato de sódio, o aumento da temperatura de 10 para 20 graus fez a solubilidade dele aumentar de 80 para 90. Tá bom, gente? Essas substâncias são chamadas endotérmicas, porque o aumento da temperatura, a solubilidade dela é endotérmica. O aumento da temperatura facilita a solubilidade. Entenderam isso aí? Tá claro isso, pessoal? Podem perguntar. Repete só mais uma vez. Com certeza, com certeza. Eu apresentei aqui o chamado coeficiente de solubilidade. O que é isso? É um número que vai dimensionar, que vai quantificar agora quanto de soluto eu consigo dissolver numa certa quantidade de solvente. Então, eu peguei aqui o caso do nitrato de sódio. Essa linha vertical representa 10 graus e essa outra 20 graus. A 10 graus, está lá embaixo, você deve ter visto lá, né? Só passar aqui. Ó. A temperatura vai ditando aqui o crescimento. 10 e 20 graus. Vamos aqui. A 10 graus, eu consigo dissolver 80 gramas do sal em 100 gramas de água. Mas se a temperatura aumentar para 20 graus, eu consigo dissolver até 90 gramas. Que é aquela leitura cartesiana, né? A 10 graus eu consigo dissolver somente 80, mas a 20 graus eu consigo dissolver até perto de 90. Isso significa dizer o quê, professor? Significa dizer que o aumento da temperatura de 10 para 20 graus, esse aumento aqui, ó, ele facilitou a dissolução do nitrato de sódio. Então, o coeficiente de solubilidade é um número que varia com a temperatura e indica o máximo de soluto que eu consigo dissolver em determinada quantidade de solvente. Melhorou assim? Beleza? Professor, e digamos, por hipótese, que eu só deveria dissolver 80, e aí isso a 10 graus, né? A 10 graus eu só posso dissolver 80, tá aqui o gráfico me mandando dissolver só 80, e eu sou teimoso, botei 85. O que aconteceria com esses 5? Eles não se dissolveriam. Você teria o que nós chamamos de solução saturada, atenção, solução saturada com corpo de chão. Era para colocar só 80 gramas do soluto, eu coloquei 85. Esses 5 gramas excedentes
não se dissolveram e se transformaram em corpo de chão, que é quando a substância vai para o fundo do recipiente. Corpo de chão, ou então a gente fala que houve decantação da substância. Tá? Corpo de chão, corpo de fundo, substância decantou. Então, nesses casos em que você coloca mais soluto do que o que deveria, a solução está saturada com corpo de chão. Professor, e o que é, eu vi outro dia no livro aí, uma solução saturada. Pronto, uma solução saturada é uma solução onde você colocou exatamente a quantidade de soluto que você tinha que colocar. Nem 1 grama a mais, nem 1 grama a menos. Então, o nitrato de sódio, a solução de nitrato de sódio é saturada a 10 graus com 80 gramas. Mas se eu puser a temperatura para 20 graus, ela passa a ser saturada com 90 gramas. Então, a saturação é o ponto em que o coeficiente de solubilidade foi atingido. Beleza, pessoal? Eu vou voltar aqui agora, terminada essa parte teórica, e se não der para fazer os exercícios, não tem problema, a gente faz na próxima aula. Porque eu quero mostrar para vocês que esses conceitos de solução saturada, solução insaturada, solução supersaturada, eles também estão aí para vocês. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, ó. Pronto. Professor, o que é uma solução insaturada? Bom, tá aqui. Uma solução insaturada é aquela cujo coeficiente de solubilidade ainda não foi atingido. Então, eu poderia colocar 80 gramas, mas só coloquei 70, por opção. Então, a solução está insaturada. 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 Se eu tinha que colocar 80 gramas e de fato coloquei 80 gramas, atingi o coeficiente de solubilidade esperado, então a solução está saturada. Então, por favor, não confundam solução insaturada com solução diluída, muito menos solução saturada com solução concentrada. Vocês vão ver que é possível que eu tenha soluções insaturadas e já concentradas, ou soluções saturadas que ainda não estão concentradas. Enfim, são classificações à parte. Quando eu falo de soluções diluídas e concentradas, eu não estou entrando no mérito da quantidade. Quando eu falo de soluções insaturadas e saturadas, aí eu já estou entrando no mérito da quantidade. Já estou falando de números. Tá bom, pessoal? Eu ainda tenho 5 minutos para explicar para vocês o que é uma solução super ou hiper saturada. Mas antes, deixa eu perguntar a vocês se está bem claro o que é solução saturada e o que é solução insaturada diante desse cenário. Ok, Mailane? Tudo certo? Gabriel, Pedro, como nós somos, Clarice, somos só 4 alunos, então dá para a gente... Para mim, né, ficou um pouquinho claro aqui. Tá ok. Ficou claro? Tá ok, Clarice? Tudo certo. Certo? Maravilha. Tá show, pessoal. Então, saturado e insaturado, vocês pensam no número. Eu poderia botar 80 gramas. Esse era o coeficiente de solubilidade. Lembre que 80 é por nitrato de sódio a 10 graus. Cada substância em cada temperatura vai ter um coeficiente diferente. Então, cada caso é um caso, como se diz na gíria. Então, eu poderia colocar 80 e só coloquei 70, solução insaturada. Eu poderia colocar 80 e de fato coloquei 80. Solução está saturada. Se por qualquer motivo eu conseguir botar mais do que o previsto, e isso é possível, tecnicamente isso é possível. A previsão era que eu colocasse somente 80, mas eu consegui colocar 82 e mesmo assim o solvente conseguiu dissolver aquele excesso. Isso é possível. O mel, por exemplo, pessoal, é uma solução super saturada. Porque, se vocês analisarem bem, deveria ter menos açúcar naquela solução do que o que tem. Mas as abelhas conseguem dissolver mais açúcar no mel do que um químico, por exemplo, conseguiria. Né? Então, o mel é uma solução super saturada, porque tem muito mais açúcar dissolvido naquele meio
do que o que seria razoável, do que o coeficiente de solubilidade produziu. Tá? Então, uma solução supersaturada, que aliás não é fácil de fazer, é quando você só podia colocar X, só haveria a previsão de dissolver X, e você conseguiu dissolver muito mais do que isso. Como eu disse, não é muito fácil de fazer isso, mas dá para fazer. Então, ó, terminados esses conceitos, nós vamos fazer o seguinte, na próxima aula de quinta-feira, já mostrei o que é uma curva de solubilidade, releiam, quem tiver tido alguma dúvida, e aí nós vamos fazer os exercícios de fixação, e se tudo caminhar bem, a gente já faz alguns exercícios propostos também. Beleza? Então, a gente termina esse assunto na quinta-feira, para que na sexta-feira, na outra aula, nós comecemos a falar da aula 6, aí sim as coisas começam a ficar mais emocionantes, que é o assunto unidades de concentração de soluções. Mas por hora vamos terminar esse assunto na quinta com a solução dos exercícios. E se vocês quiserem por conta própria já ir resolvendo alguns exercícios, perfeito, pessoal. Sempre que vocês puderem estar um passo adiante para já irem acumulando as suas dúvidas, as suas perguntas, façam isso porque ajuda para a gente também ganhar tempo aqui, porque isso tudo é uma baita de uma revisão, né? Claro que você tem assuntos que não foram vistos adequadamente, precisam de uma revisão, como é o caso de termodinâmica, mas num assunto como esse, que é mais conceitual, mais teórico, eu vou até um pouco mais rápido para a gente ganhar tempo e aproveitar esse tempo nos outros assuntos. Beleza? Tamo junto? Tranquilo? Tudo ok, professor. Beleza. Então, tudo caminhando bem, encontro vocês na quinta-feira, né, naquele horário alternativo, que é 15 horas. E peço mais uma vez a vocês, que estão aqui sempre em todas as aulas, e eu agradeço muito por isso, é importantíssima a participação de vocês, que façam uma força junto aos colegas, para que eles compareçam às aulas, porque a participação de mais gente torna a aula ainda melhor. Tá? Obrigado por terem participado. Ótimo final de semana. Beijo e até quinta-feira. Valeu, Pedrito. Obrigado pela participação. Gabriel, Clarice, Maidane. Até a quinta. Até, professor. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Até, professor. Valeu, Gabriel. Bom final de semana para você.